Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar aqui nossa Masterclass, falar um pouco sobre inteligência artificial com foco para líderes, né, para lideranças. Você que gerencia times, equipes, né, ou pretende gerenciar times, equipes, é, a- o foco dessa aula é para você, né? A gente trazer algumas informações, algumas dicas práticas, inclusive, para você usar a inteligência artificial de uma forma profissional, né? Eu sei que muita gente já usa a inteligência artificial aí, ChatGPT, o, o assistente do WhatsApp, mas aqui a gente vai mostrar, né, algumas dicas, uns hackings, né, para vocês usarem no dia a dia profissional. Então vamos lá, vou passar aqui um resumo da agenda do que a gente vai falar. A ideia dessa masterclass aqui, a duração deve ser em torno de 1 hora, né? Não muito mais que isso. Pode ser que a gente se entusiasme um pouco com as ferramentas e a gente vai começar falando sobre entendendo o que é a inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto muito importante, entender como funciona, né? Da onde vem todo aquele conteúdo, aquelas respostas, seja em texto, imagem ou vídeo. Então a gente vai tentar aqui de uma forma muito simples, né, e o mais didática possível, mostrar para vocês o que é a IA, como ela funciona, né, além das aplicações práticas, lógico. A gente vai mostrar algumas ferramentas de inteligência artificiais que a gente acredita que são importantes para líderes usarem no seu dia a dia. Lógico, são algumas, né, que a gente selecionou, mas tem aí, dependendo do foco, a gente fez uma coisa mais genérica, mas líderes da área de RH, líderes da área de tecnologia, líderes da área de marketing, finanças, né? Então, cada área vai ter aí um leque de ferramentas específicos. Então, a gente vai mostrar aqui algumas delas. Depois a gente vai falar um pouco de prompt e anatomia dos prompts. Isso aqui é muito importante. Eu vou explicar o que é o prompt, né? Vou mostrar alguns exemplos de anatomia para isso ficar, né, para os prompts ficarem mais objetivos, né, mais assertivos. Resumindo rapidamente aqui, já pulando, mas o prompt ele é aquilo que a gente escreve ou fala pedindo para uma IA executar. Vamos falar também dos agentes inteligentes. Os agentes inteligentes tem se falado muito nisso, né? Isso realmente é a próxima em tecnologia, isso vai ser a próxima, né, já é a bola da vez, né? O próprio Mark Zuckerberg, agora no início do ano, né, falou que esse ano de 2025 vai ser o ano dos agentes inteligentes, as empresas, os eventos que eu tenho participado, né? Então, eu vou explicar o que que é um agente inteligente, vou mostrar na prática aqui como é que a gente cria um agente inteligente, né? Então, isso vai ser o nosso ponto, o nosso quarto ponto. Algumas outras aplicações práticas da inteligência artificial e abrindo aí para perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade aí também no chat, né, para ir fazendo as perguntas, não precisa esperar para o final, e a gente vai respondendo aí conforme, né, o andamento da aula. Bom, antes da gente começar, né, vamos falar um pouco, né, de que disco voador é esse que a gente está aterrissando aqui nessa masterclass para falar de inteligência artificial para líderes. Meu nome é Maurício Salvador, mas eu vou chamar aqui, né, o meu sócio aqui na Líderes AI, que é o Marcos Potassi, para ele se apresentar primeiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Maurício, tudo bom? Bom, vou fazer minha apresentação. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente, sejam muito bem-vindos. Espero que seja uma experiência muito gratificante para todos e que a gente consiga contribuir aí para o dia a dia de vocês com ferramentas que realmente façam a diferença aí e que vocês consigam colocar um pouco mais na prática do seu dia a dia as inteligências artificiais. Então, me apresentando, eu sou um empreendedor e especialista em performance digital, então trabalho já com marketing digital e inteligência artificial há mais de 10 anos e atuo aí nesse mercado de tecnologia e gestão já há muito tempo também, trazendo, sempre buscando soluções que sejam, que façam a diferença
dentro da empresa, né? Seja através do marketing, seja através da inteligência artificial, mas soluções para resolver problemas e que realmente faça diferença no dia a dia de cada um que tem aí. Maurício, quer se apresentar? Tá no mudo, Maurício. Vamos lá. Bom, meu nome é Maurício Salvador, vou me apresentar rapidamente, né? Resumidamente aqui, eu tenho uma história muito focada na área de educação. Fui professor em universidade, em graduação, pós-graduação, e também na área digital, né, com formação em tecnologia. Trabalhei em empresas como Yahoo, Buscapé, a Ibit, que eram empresas focadas principalmente em comércio eletrônico, mídias digitais, e foi aí que veio minha paixão pela internet. Trabalho com internet há bastante tempo, né? Tem esses cabelos brancos aqui, né, um pouco por causa, né, da velocidade com que a internet né, aconteceu e também, né, por causa do tempo que eu tenho já de experiência. E há alguns anos eu juntei as duas paixões, né, que é o mundo digital e a educação, e fundei uma escola especializada em comércio eletrônico, marketing digital e performance digital, chamada ComSchool, uma escola que deu super certo, chegou a ser a maior escola de negócios digitais do Brasil. A gente treinamos mais de 300 mil alunos lá, e essa escola foi comprada pelo grupo Magalu em 2020. E eu, né, fiquei algum período, algum tempo depois, fiquei algum tempo ainda na ComSchool e depois saí, como estava previsto em contrato, e mergulhei nesse mundo da inteligência artificial. E quando eu me deparei com a inteligência artificial, para mim eu senti assim, a mesma faísca que eu senti quando vi a internet pela primeira vez. Eu vi o potencial que isso tinha, que tem, né, o potencial que isso tem de mudar a vida das pessoas, mudar, a competitividade das empresas. E estudando inteligência artificial já, né, há 2 anos, consegui mergulhar nesse mundo e trazer para a área de negócios aplicações práticas. Na ComSchool, a gente sempre ensinou na prática, a gente sempre ensinou mão na massa, a gente nunca foi de blá blá blá. Eu nunca fiquei na sala de aula dizendo para as pessoas por que o Facebook é importante. Nas aulas de Facebook, a gente ensinava Facebook na prática, porque quem senta numa sala de aula para aprender Facebook já sabe que é importante. Assim como vocês que estão aqui, eu não vou ficar aqui falando que a inteligência artificial é importante. Vocês estão aqui, vocês já sabem que isso é importante. Então, essa veia prática, né, mão na massa, a gente trouxe para Líderes AI também. Marcos, né, trabalhou comigo na ComSchool, hoje é nosso sócio na Líderes AI. Outras duas pessoas também, a Carol e a Lili, também vieram da ComSchool, também, né, com essa pegada de treinamentos. E, né, a Denise também, que veio compor o time de sócios da Líderes AI. A Denise, ela é uma especialista em soft skills, porque a gente não adianta a gente ensinar tecnologia se não olhar as pessoas que estão por trás e que vão usar essas tecnologias. Então, é, basicamente esse é o nosso background. E só resumindo também um pouco da Líderes AI, que é uma. Eu não estou chamando de escola, apesar de, né, de ser ainda uma escola que ensina, né, que traz treinamentos corporativos em 4 áreas: performance digital, inclui aí marketing digital, e-commerce, mídias sociais. A gente tem também atuação em treinamentos de metodologias ágeis, que fazem, né, todo sentido para a performance da profissional. Inteligência artificial, claro, que agora é a bola da vez, que é o que a gente está investindo mais em treinamentos, né, corporativos de inteligência artificial, e desenvolvimento de líderes e equipes também nessa área de soft skills, de liderança, de gestão do tempo, e o que é tão importante também, né, para quem vai operar essa, essas tecnologias. Só que a Líderes AI tem um braço de tecnologia também, né? Nesses 2 anos estudando inteligência artificial, eu acabei desenvolvendo algumas outras ferramentas também. Uma delas é uma plataforma de microlearning e a outra são agentes de inteligência artificial customizados para a empresa. Então, se a sua precisa, a gente vai ensinar aqui, mas se a sua empresa precisar,
nós podemos ir até aí, criar os agentes, né, sob demanda para a sua empresa. Vamos lá, Marcos. A primeira pergunta, né? Por que que a gente está aqui, né? Por que inteligência artificial, né, é importante, né? Eu sempre comparo né, um cinto de ferramentas. Eu gostava muito de assistir a série do Batman, né? Eu gosto muito do Batman até hoje. Ele tinha aquele cinto que me chamava mais atenção, era aquele cinto de utilidades dele. Cada hora ele tirava uma coisa daquele cinto. E eu acho que os profissionais do futuro, a performance profissional, ela está muito baseada nisso, em conhecer ferramentas que você sabe usar no seu dia a dia. Então não adianta, por exemplo, você dar uma ferramenta, você dar um serrote para um dermatologista, né, porque ele não vai ter muito o que fazer com aquele serrote. Por outro lado, se você dá um serrote para um marceneiro, ele pode fazer coisas incríveis com aquela ferramenta. Então, cada profissão vai ter a sua ferramenta própria, cada profissão vai ter a sua ferramenta de inteligência artificial que vai ser aplicada de uma maneira específica, né, no seu cinto de utilidades. Então, o profissional que souber usar essas ferramentas, que tiver o seu cinto de utilidades de ferramentas de IA bem definido, ele vai ser um super profissional. E a gente não está mais falando que a inteligência artificial vai trazer produtividade. A inteligência artificial vai trazer super produtividade. Então, uma pessoa que saiba usar as ferramentas corretamente, ela vai conseguir fazer as atividades em menos tempo, com mais qualidade e, né, vai ter mais tempo útil de vida, né, para fazer outras coisas que ela preferir, estudar outros temas, enfim. Então, a inteligência artificial ela é, tende a trazer para os que souberem usar a inteligência artificial como ferramenta a super produtividade, né? Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico. É o CEO da OpenAI. A OpenAI, para quem não sabe, é a empresa que criou o ChatGPT, que hoje é uma das empresas, né, mais promissoras e valiosas do mundo. A OpenAI, o Sam Altman, que é o nome né, do CEO lá da OpenAI, ele é também o CEO de outras 5 startups, além de ter participação no conselho de outras 5 empresas, né, que vão desde empresas da área de biotecnologia até empresas de energia nuclear. E aí, né, quando eu fiquei sabendo quando eu tive essa informação, eu fiquei pensando, como é que esse cara consegue fazer tudo isso? Né? Como é que ele tem tempo? O dia dele tem 24 horas, é igual o meu dia também, igual o seu também, Marcos, tem 24 horas. Mas como é que ele consegue fazer isso? Porque ele é super produtivo, né? Ele é super produtivo. Então, ele aplica as ferramentas, ele faz análises, ele né, tem agentes, né, de inteligência artificial, né, sisteminhas que ele pode acionar, tem sisteminhas próprios que ele criou para ele mesmo. Então, ele consegue ter uma produtividade muito acima da média e consegue fazer tudo isso. Isso que antes estava, né, ao alcance de poucas pessoas, agora está se tornando cada vez mais popular. Então, cada um de nós já podemos ser super produtivos sem conhecer programação, sem conhecer linguagens, né, de programação, sem conhecimento técnico. Então, isso já é possível. E aí, entrando aqui também em alguns modelos, né? A gente já vai falar de algumas IAs aqui. O ChatGPT eu já citei. Tem o Gemini, né? Ou o pessoal fala também Gemini, que é a inteligência artificial do Google, também já está aí disponível para vocês. A Cloud, tem o Llama, que é a inteligência artificial da Meta, já está disponível para vocês também no WhatsApp. Aquela bolinha colorida que vocês veem no WhatsApp, usa a base de conhecimento, né, de inteligência artificial da Llama. Tem o Midjourney, tem várias, né? Tem muita inteligência artificial. Estima-se que tem aproximadamente, eu vou mostrar depois um portal para vocês, mais de 2.000 inteligências artificiais já rodando, né, no Ocidente, fora as que a gente desconhece que estão sendo ainda desenvolvidas militarmente, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí. E vocês vão ouvir falar também
de modelos de inteligência artificial. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo, né? Tá. É, e os modelos de inteligência artificial que são as versões. Então, o GPT começou com o GPT-3, Chat GPT-3, lá atrás. O GPT fez aniversário agora o GPT está com 80 anos, né? Ele fez aniversário agora em novembro, completou 80 anos, né? Brincadeira, né? Ele não fez 80 anos, ele fez 2 anos. Mas é que a inteligência artificial, a gente brinca, né, que um ano na vida do humano equivale a 7 anos na vida do cachorro, né? E um ano na vida do humano equivale a 40 anos na vida de uma inteligência artificial. Então, o GPT completou 80 anos. Começou com o GPT-3, já está no GPT-4, e aí vocês vão ver também que tem o GPT-4, o GPT-4o Mini, aí tem vários modelos e cada um deles traz um tipo de profundidade na análise e na resposta. E, por outro lado, quanto mais complexa a resposta e a análise, mais caro é também. Eu vou falar de precificação e tudo isso. O Llama 3 e por aí vai, tá? Não vou citar todos os modelos, mas só para vocês saberem que quando a gente for selecionar, quando a gente entrar no chat GPT, a gente vai poder selecionar lá no cantinho o modelo que a gente vai usar, tá? Então a gente vai explicar isso com detalhes aqui para vocês. O Marcos quer falar para a gente um pouco do que é inteligência artificial? Posso, posso falar um pouco? É, a inteligência artificial, ela vai entrar aí, né? Ela entra, como o Mauro estava explicando aí, né? Ela é algo que chega aí no mercado justamente para trazer uma grande diferença. E elas são, né, computadores, na verdade, ela tem um processamento muito mais veloz do que o que a gente pode fazer como seres humanos, né? Então é como se fossem milhares e milhares de pessoas trabalhando em prol de um único objetivo. Então a gente consegue agilizar muito mais o tempo e ficar muito mais rápido todo esse poder de decisão. Então, eles são computadores que vão usar uma grande quantidade de informações, né, usando matemática, regras de aprendizado, para aprender cada vez mais com as experiências que forem tendo, né? Então, cada vez que eu coloco um conteúdo novo na inteligência artificial, ela está aprendendo com esse conteúdo e ela vai criando padrões para aí sim tomar decisões e trazer resultados cada vez mais rápidos. Isso aí. É, e a gente vai falar também que tem vários tipos de inteligência artificial que vocês vão ouvir, né? Então tem a generativa, que é o que a gente usa, por exemplo, no chat GPT, que é o que gera textos, né? Ou imagens, ou vídeos, ou pode ser gerar música e voz também. Então ela gera, né? Quando a gente fala sempre que ela gera conteúdo, a gente está falando de generativa. Tem a conversacional, né? Como o nome diz, ela conversa com a gente. E é muito legal conversar com uma inteligência artificial. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas é muito legal. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto de filosofia. Então, às vezes, quando eu estou dirigindo, eu ponho lá, começo a discutir filosofia socrática com a inteligência artificial por áudio, né? Então, eu ligo lá no áudio e fico, né, conversando. É, Tem a preditiva, então essas três são, né, as mais usadas, a generativa conversacional e preditiva, que, como o nome diz, ela pega todo aquele volume de dados que ela leu e ela, é, olhando o passado, ela prevê o futuro, né? Ela usa análises estatísticas para prever o futuro. Então, mercado financeiro, gestão de estoques, né? Então tem várias coisas que a gente consegue usar com uma IA preditiva. A IA analítica, vou mostrar algum exemplo também para vocês aqui. A gente vai pedir para ela analisar alguns dados. Isso para líderes é muito, muito poderoso, né? Muito poderoso para a gente usar, né, isso em cima de dados, né? Eu sei que isso nas empresas é muito comum, a gente tem muito dado solto, às vezes tem também muitos gráficos lá, mas, né, falta análise, né? E aí tem que até contratar consultores para fazerem aquela análise, tudo isso, mas, né, tem IAs que já ajudam bastante. E as IAs de visão computacional, que são aquelas que enxergam, né?
que elas veem vídeos, elas identificam imagens, fotos e tudo isso, além de outras aí, cognitiva, robótica, emocional, tá? E como uma IA aprende? Né? A IA ela está em constante aprendizagem. Né? O ChatGPT está aprendendo o tempo todo, e ela precisa de muitos dados para aprender, porque ela, como o Marcos falou, ela trabalha com volumes muito grandes de dados, com estatística. Quando eu falar aqui como é que a IA gera resposta, a gente vai ver que é tudo baseado em estatística. E quando a gente alimenta ela com esses dados, ela vai identificando padrões. Então eu vou falar que ela vai recortando alguns pedaços ali e ela vai identificando padrões e gerando, né, identidade entre esses padrões. Então eu vou explicar isso direitinho aqui no slide já já. Então são três tipos de aprendizagem do IA. A aprendizagem supervisionada, onde a gente ensina a IA com as respostas certas e erradas, ou seja, eu já subo as respostas certas para ela, ou quando ela erra, é, eu vou né, e digo para ela que está errada e digo a resposta certa. Tem aprendizagem não supervisionada, onde a gente deixa a IA, ela vai buscar padrões. Então, por exemplo, eu posso subir uma base de clientes, eu tenho uma base de clientes no meu CRM lá com, sei lá, 20 mil clientes. Eu subo aquela base e deixo ela identificar padrões, né? Então, procuro ela para achar padrões de consumo, padrões de idade, de produtos. Então, ela vai buscar padrões dentro daqueles dados. E tem um aprendizado por reforço. Ela aprende por tentativa e erro. E aí ela vai recebendo recompensas também. Então, um exemplo é toda vez, sabe aquele quando a gente vai entrar em algum site que eles falam assim, qual dessas imagens é uma bicicleta? E aí mostra, né, um monte de imagem lá. Quando a gente está fazendo aquilo, a gente está ensinando alguma IA. A gente está ensinando uma IA o que é uma bicicleta, a aprender, né, sobre como é uma imagem de uma bicicleta. Então, por isso tem aquilo onde tem faixa de pedestre, onde tem é, semáforo, ou qual é o animal que não é mamífero, enfim. Né, a gente está ali, de uma certa forma, ensinando aquela IA. E como são geradas as respostas da IA? A IA ela trabalha com estatística, né? Então, ela vai baseado na pergunta que eu fiz, quando eu joguei uma pergunta na IA, o que a gente fala do prompt, né? Eu joguei um prompt lá, ela vai pegar aquele texto que eu joguei, vai quebrar aquele texto, né, em palavras que a gente chama de tokens, né? Vou mostrar, dar um exemplo também. E aí com aquilo, ela vai lá no banco de dados, muito rápido, isso muito rápido. Ela usa um banco de dados diferente do que a gente está acostumado, que é um banco de dados chamado vetorizado, é um banco de dados bem mais complexo. Então, ela pega aqueles tokens, joga lá e vai buscar semelhanças entre as palavras que eu digitei no meu prompt com as palavras que ela tem no banco de dados. E aí ela precisa de um contexto também, né? Então, por exemplo, se eu falar o banco quebrou, né? Aí ela precisa de um contexto. Ela não sabe se eu estou falando do banco, sei lá, algum banco que faliu, né? Uma instituição financeira, um banco que faliu, ou se eu estou falando de um banco na praça, né? Que quebrou porque alguém subiu, ou, né? Quebrou. Então, aí ela precisa de contexto também para ela buscar no seu banco de dados o mais semelhante possível, né, com relação àquilo que foi perguntado. Claro que se eu não der um contexto para ela, ela vai me trazer uma resposta, né? Então, ela vai me trazer uma resposta. Ó, eu acho que você está se referindo ao banco. Aí ela vai buscar no banco de dados dela algum banco financeiro, instituição financeira que tenha quebrado, que ela, né, tenha lá no banco, e vai trazer essa resposta. Enfim, ela traz tudo isso. Vou mostrar aqui num fluxograma, né, como ela faz essa vetorização e essa resposta. E uma pergunta muito comum também, e um medo que desperta também em muitas empresas, né, eu já vi isso e vejo isso com muita frequência, profissionais, empresas,
com relação a direito autoral dos conteúdos. Teoricamente, todo conteúdo gerado pelas inteligências artificiais são conteúdos inéditos, são conteúdos baseados em estatística. É claro que essa inteligência artificial foi treinada com milhões, né, trilhões até, as inteligências artificiais já estão na casa dos 18, 19 trilhões de variáveis. Né, então, é muito difícil dela usar dela criar alguma coisa que já exista exatamente da forma, né, que exista. Então, os direitos autorais, inclusive a própria OpenAI, o Sam Altman, que eu já comentei aqui, o CEO, ele veio a público para dizer que a OpenAI tem um fundo de reserva só para poder garantir, né, e auxiliar as pessoas, os usuários do ChatGPT por problemas de direitos autorais. Então, se eu for no ChatGPT e pedir para ele gerar uma música, né, e eu for tocar essa música e alguém vier me processar porque essa música tem direito autoral, a OpenAI, né, tem um fundo de reserva que vai, claro, tem algumas regras, né, não é assim tão simples, mas ela tem, né, vai me auxiliar aí ou seja, ela está garantindo que o conteúdo, indiretamente o que ela está fazendo, ela está garantindo que o conteúdo que ela usa é um conteúdo, né, inédito. Por outro lado, eu posso gerar conteúdos na inteligência artificial, posso gerar conteúdos de, de autor, gerar conteúdos, e posso vender esses conteúdos. Então, eu posso ir lá e pedir, o Cloud, escreva para mim um livro de história infantil. Aí ele vai escrever, eu posso pegar esse livro e vender na Amazon. Não tem problema. O que eu não posso é registrar os direitos desse conteúdo, né? Então, eu não posso registrar os direitos de um conteúdo gerado pela IA, né? Provavelmente, se eu registrar isso e for processar alguém, né? Isso foi descoberto, eu não vou ter aí sucesso né, no que, lógico, estou falando da legislação, né, nos Estados Unidos e na Europa, né? Claro que na legislação do Brasil na legislação do Brasil a gente consegue mudar até o passado, né, como o pessoal brinca. Então, né, com relação ao direito autoral é isso. E como é que funciona isso tudo, né? Então, a IA pega tudo que ela puxou do banco de dados, ela prevê qual é a próxima palavra. Então, se eu colocar lá banco, né, dentro de um contexto, né, da minha pergunta, o banco quebrou, ela vai, né, buscar estatisticamente no banco de dados dela qual é a próxima palavra nesse contexto de bancos que quebraram, qual é a próxima palavra que vai vir naquela frase. E depois daquela palavra, qual é a próxima? E depois. Então, ela vai montando frases baseado em estatística, né? É, e isso parece muito maluco, mas funciona, é o que a gente está vendo aí, né? Então, se chegou, claro que são fórmulas matemáticas bem complexas para chegar até isso, são banco de dados vetoriais, né? Vetorizados, que eu já, né, falei, e, e aí eu não tenho um banco de respostas pronto. Então, tudo que a gente pergunta ali, ela gera na hora. Se eu mandar ela gerar uma imagem, ela gera aquilo na hora, né? Então, aquela pessoa que está na imagem, aquela praia, aquela comida que está na imagem que foi gerada, não existem. Ela gerou aquilo na hora. Tudo isso baseado em estatísticas do que ela puxou no seu banco de dados, baseado no que ela aprendeu, né, de informação que subiu no banco de dados. E aí, depois que ela gera uma resposta, essa resposta não vem para a gente direto, né? Ela passa por um sistema de regras, né, que vai validar se aquilo está errado, se tem informações falsas ou se tem conteúdos inadequados ali, né? Então, hoje tem vários filtros nas IAs, nessas IAs mais populares, tem vários filtros com relação a conteúdo sexual, racista, né? Então, isso também tem um filtro aplicado.
E aí eu trouxe aqui também alguns termos que a gente diz que são imprescindíveis, né? Vocês, como líderes aí, vão ter que decorar esses termos aí. Esses termos, eu lembro que a gente brincava que tinha o bingo na reunião, que a gente ficava falando alguns termos, né, difíceis corporativos. Esses termos estão sendo muito, cada vez mais usados, e vocês, né, vão ter que ter isso, é uma colinha aí para poder é, né, entrarem realmente, né, a fundo, né, nesse assunto. E é muito interessante, por exemplo, que a gente vivenciou, né, a gente treinando né, pessoas físicas e empresas aí ao longo dos 12 anos lá na ComSchool. Uma coisa que a gente reparou é que realmente essa parte tecnológica, muitos líderes terceirizavam isso, né? Eles terceirizavam o Excel, por exemplo, funções complexas eles mandavam lá para os estagiários fazerem, cria um PROC-V aí para mim, ou faz um gráfico aí, não tem tempo para fazer isso, ou para criar uma campanha de marketing, um banner, ou, né, o gerente de RH lá que precisava criar um banner para aquela vaga, para publicar, e ia pedir para o designer criar, e o designer ia, demorava 2 dias, enfim, é, a gente viu que os líderes não se envolviam, na maioria deles, pelo menos, não se envolviam em se aprofundar nessa parte de digital, né? Eles tinham conhecimento que eles foram buscar e a inteligência artificial não vai poder ser assim, né? Porque a inteligência artificial, se eles não envolverem, se eles não se tornarem super produtivos, quem vai ser super produtivo vai ser a equipe que vai engolir. Então, não vai dar mais para, como a gente fazia, né, em algumas outras áreas, com a inteligência artificial, ou a gente sabe usar as ferramentas e nos tornamos super produtivos dentro das empresas, como líderes, né, ou realmente alguém vai, né, atropelar a gente, muito rapidamente. Então, eu trouxe algumas palavras. A primeira delas que vocês vão ouvir bastante é o prompt. Então, prompt é fácil, é o comando que a gente dá para um agente de IA. Então, eu entro lá e falo: escreva uma poesia sobre a primavera. Isso é um prompt, né? O prompt ele pode ser simples, como esse exemplo que eu dei, ou pode ser complexo, né? Quando eu dou um contexto, eu falo: escreva uma poesia sobre a primavera para o aniversário de casamento da minha tia e que gosta de rosas. Então eu posso dar um contexto melhor, né, nesse prompt para ele me dar uma resposta melhor. Token. O token, ele pode ser uma palavra inteira ou um pedaço de palavra, né, ou um símbolo. Então, todas as frases que a gente digita em uma inteligência artificial, ela transforma essa palavra num token, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vou abrir já aqui um pouco da prática aqui, né? Tem aqui uma ferramenta chamada o Tokenizer, né? Então, o Tokenizer, ele vai fazer, eu digito um texto aqui e ele vai fazer quebrar isso em tokens. Estou pegando um texto aqui. Deixa eu ver um texto aqui de. Vou pegar um exemplo aqui eu até estava fazendo uma brincadeira aqui no Cloud. Deixa eu. Eu vou pegar aqui, ó, esse textinho. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. É uma historinha que eu pedi para o Cloud criar. Então, eu colei um texto aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, eu entrei aqui no Tokenizer da OpenAI e colei um texto ali. Ele está me dizendo que esse texto que eu colei tem 206 tokens, ou seja, 832 caracteres. Agora, reparem aqui que o token não é especificamente uma palavra. Não sei se está dando para ver aqui, vou aumentar aqui o zoom, ó.
o token não é especificamente uma palavra, tá? Então você está vendo aqui, ó, João não gostava de comer. Jo é um token, ão é outro token, espaço em branco não é outro token, espaço goste não é outro token. Ou seja, algumas vezes é a palavra inteira, como é aqui, ó, comer, levou, gigantes, e outras vezes é a uma parte da palavra, tá? Isso não tem uma regra, não significa que o gostava vai aparecer quebrado assim em todos os tokens, né? Isso depende de qual é a palavra que está antes do gostava e qual é a palavra que está depois do gostava, né? Mas esse tokenizer aqui ele é interessante para a gente ver. Depois eu vou mostrar para vocês como isso é cobrado. Toda inteligência artificial cobra tudo que a gente faz, né, nas inteligências artificiais mais complexas, inclusive no chat GPT, e isso muito forte ainda nos agentes de inteligência, eles vão cobrar por token, né? Então, isso é para a gente ter uma ideia, né, de quantos tokens vão ser usados em cada uma né, dos resultados. A inteligência artificial cobra a gente nos tokens que a gente envia. Então, quando eu escrevo um token para ele, crie uma poesia sobre a primavera. Ele está me cobrando os tokens, ele vai dividir aquilo em token, vai me cobrar aqueles tokens, e a resposta dele, que vai ser também a poesia, ele também vai cobrar tokens naquela resposta. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Outra palavra, a thread, né, que a thread, ela é a linha de conversação, é a memória de uma conversa. Toda vez que eu começo um chat com uma inteligência artificial, ele vai lembrando o que, que eu falei antes. Então, se eu perguntar se eu começar uma dica, se eu começar aqui com a inteligência artificial, falar alguma coisa relacionada deixa eu buscar aqui um. Se eu pegar aqui, por exemplo, criar um novo. Eu vou escrever aqui para ele, então, qual a temperatura no Rio de Janeiro? Aí ele está me dizendo aqui, né? Ele foi buscar na internet, tá, a temperatura é de 31 graus. Ele está me mostrando a fonte. Agora, se eu perguntar para ele é, qual a capital, desculpa aqui, qual o nome, melhor assim, ó, qual o nome da capital do Rio de Janeiro? A capital do estado é a própria cidade do Rio de Janeiro. E aí, se eu perguntar, qual a população? Então, o que que aconteceu? Eu não precisei de perguntar qual a população do Rio de Janeiro. Como ele já sabia que eu estava, ou seja, a thread, né, a memória que ele sabia que eu tinha perguntado anteriormente sobre o Rio de Janeiro, então ele já sabe que quando eu perguntei qual a população, eu estou me referindo ao Rio de Janeiro. Ou seja, ele consegue manter uma linha de raciocínio conforme a gente vai conversando, né? E isso é muito importante, muito poderoso, né, para os agentes de inteligência artificial, porque eles vão ter lembranças, vão ter memórias, né, do que foi conversado, é, né, e você pode mudar essas threads também. Isso não é, né? Então, conforme você vem aqui e cria um novo chat, vem aqui em cima, aí ele abre em branco, e aí se eu perguntar qual a população, aí ele já não sabe, ó. Ele está me perguntando qual localidade eu me refiro, né? Então, né, o thread se refere a isso, a linha de conversação. E a temperatura. A gente vai ver também que a gente pode alterar em algumas, né,
em algumas, quando eu mostrar aqui no chat GPT, não, mas quando eu mostrar lá o uso de agentes, vocês vão ver que a gente consegue alterar a temperatura, que a temperatura ela define o quanto a IA pode inventar a resposta, por quanto ela pode ser criativa, né? E isso pode ser interessante ou não, né? Às vezes ela, pode ser que ela crie algumas coisas, né, um pouco fora do contexto que a gente está pedindo. As completions nada mais é do que a resposta, é um nome bonito para a resposta gerada a partir de um prompt. Então, né, quando eu coloquei aqui, né, quando ele me respondeu qual é a capital do Rio de Janeiro, aquilo era uma completion, a resposta gerada. Os transformers, então essa palavra também, né, vem sendo usada no corporativo, que é um formato de processamento da informação na inteligência artificial que revolucionou também, ó, que baseia aí está baseado aí todas essas que eu citei, o Gemini, o ChatGPT, o Llama. Aí ela basicamente, resumindo, ela aprende relações complexas entre as palavras, frases e contexto. A IA consegue, por exemplo, se eu falo qual a capital do Rio de Janeiro, ela consegue extrair dali, ela sabe que a palavra mais importante ali, as palavras são capital e Rio de Janeiro. Então ela consegue pegar isso de textos longos, se eu subir ali um livro com 300 páginas, ele consegue achar relações complexas entre todos esses tokens, todos esses textos, né, para ela poder relacionar a última página do livro com a primeira página do livro. O fine tuning, como o nome diz, é um ajuste fino, ou seja, eu posso subir arquivos, dar mais conteúdo. O ChatGPT, ele já tem uma base lá né, de trilhões de variáveis que ele já se alimentou, né, no banco de dados. Mas se eu quero que ele seja específico para falar sobre, por exemplo, onboarding de colaboradores, eu posso fazer um fine tuning e dar um conteúdo específico para ele trabalhar com a cultura da minha empresa, né? Então eu posso dizer o GPT, eu quero que você fale só sobre medicina né, preventiva. Então eu estou fazendo e subo arquivos ou livros ou PDFs sobre medicina preventiva. Então eu vou estar fazendo ele se tornar mais especializado e preciso com relação a um tema. E a RAG? A RAG, ela é a, né, a IA, eu vou explicar aqui a RAG né, direitinho, acho que vai ficar mais clara, mas ela faz o que ela ensina a inteligência artificial, né, e vetoriza esses dados. Então, eu vou mostrar aqui de uma forma mais didática, o mais possível. Essa parte técnica, essa parte teórica já está terminando, a gente vai entrar já no mão na massa. Então, RAG é a sigla para Retrieval Augmented Generation, que o que que ele faz, né? Quando eu pego arquivos, como eu falei agora, então eu peguei PDFs, eu quero treinar vendedores. Então, peguei PDFs com as informações dos produtos da minha empresa, com os argumentos de venda, com a informação técnica dos produtos, preço, tabela de preço. Então, eu peguei vários arquivos né, com informações dos produtos da minha empresa e peguei também PDFs de técnicas de venda. Então, peguei um PDF de técnica de venda B2B, de metodologias, né, de estratégias de argumentação, de negociação. Peguei esses PDFs e subi tudo isso num banco de dados da minha inteligência artificial. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todos aqueles textos que está tudo aquilo, milhões e milhares de palavras e letras que estão naqueles arquivos todos que eu subi, e vai quebrar em chunk. Chunk em inglês significa pedaço, né? Então, como o nome diz, ela vai quebrar esses textos em pedaços. Não confunda ainda com token, né? Tá? O token ele é um pedacinho. O chunk são pedaços maiores, né? Pode ter frases ou até parágrafos, né? Um chunk pode ter frases ou até parágrafos. Então, ele vai pegar e quebrar, o algoritmo vai quebrar esses arquivos em pedaços, em chunks, e esses arquivos eles vão ser vetorizados. Cada um desses chunks vai ganhar um endereço
no meu banco de dados. Aí daí vem o nome banco de dados vetorial. Porque você imagina, lembra que a gente aprendeu em matemática que a gente tem três dimensões, né, que é o x, y e z, né, que é aquele eixo lá, né, tem o eixo x, eixo y e o eixo z, né, da terceira dimensão. Vocês imaginem um vetor, né, uma célula de um banco vetorizado que pode ter até, né, pelo menos 2.000 vetores. Né? Então, você imagina uma bolinha com linha saindo para tudo que é lado, como se fosse mesmo né, um neurônio, e cada uma daquelas pontas que está saindo de dentro da bolinha, ela se conecta com outra ponta de outra bolinha que também tem outras 2.000. Então, é, cada pontinha dessa vai ter um endereço, né? 0.3, 2.1, 5, né? Então, o algoritmo matemático ele pegou esses pedaços, esses chunks, criou um endereço vetorizado para cada um deles e guardou isso no banco de dados, que a gente chama, o banco de dados vetorizado, a gente chama de Vector Store. Aí, o que que acontece? Eu chego lá, o usuário chega lá e digita alguma coisa, né? Fala, olha, eu quero saber qual a capital da França. É, a mesma coisa, a inteligência artificial vai pegar essa minha frase, vai quebrar em chunks e vai buscar vai embedar também, vai criar um vetor para aquele chunk e vai buscar essas semelhanças com outros vetores no meu banco de dados. Né? Então, cada endereço, esse 0.3, 2.1, 1.5, ele vai buscar aqui também um endereço parecido dessa minha pergunta. E aí, é claro que ele não vai achar, dificilmente ele vai achar 100% de semelhança, mas ele vai buscar os que estão mais próximos da semelhança, que pode ser, né, X, dependendo do modelo que eu estou usando, se é o GPT-4, se é o Gemini, ele tem, né, a quantidade de semelhanças. E aí esse banco de dados retorna é, os chunks semelhantes. Né? Então ele foi lá no meu banco de dados, pegou e retornou aqueles pedaços todos semelhantes, juntou aquilo tudo e aí me dá a resposta. Né? Então, isso tudo acontece em algumas frações de segundo. Né? Por isso que é importante que esse banco de dados vetorizado ele seja. Por isso que é importante que esse banco de dados seja vetorizado, né? Para ele poder trabalhar nessa velocidade e na velocidade de processamento muito rápida também. Né? Essa velocidade de processamento da inteligência artificial consome energia, não é à toa que Sam Altman está investindo em empresas, né, de energia nuclear, e também, né, a empresa Nvidia, por exemplo, que é uma empresa que fabricava chips para jogos, para gamers, é uma das mais valiosas atualmente hoje também por isso, porque descobriram que os chips da Nvidia, né, são os mais rápidos para processar a- a- os cálculos da inteligência artificial. Bom, vamos lá. O Marcos vai começar agora um pouco da prática, eu vou falar também, mas é, é, né, voltando aqui para líderes AI, né, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse em contratar líderes para trazer super produtividade para a empresa, a gente tem os treinamentos corporativos, inteligência artificial, marketing digital, metodologias ágeis e liderança, e a gente também tem as ferramentas tecnológicas que eu comentei, né? Então a gente desenvolve agentes inteligentes, a gente tem ferramentas de microlearning, e se você não sabe nem por onde começar, né, a gente pode fazer um diagnóstico da situação atual também, né? A gente vai dar acesso para alguns de vocês aí no final, né? Quem conseguir ficar até o final, a gente vai dar o acesso também a alguns questionários que vocês podem aplicar para os times aí para ver qual é o nível de conhecimento de inteligência artificial e qual é o nível de conhecimento em digital que eles têm, né? Então a gente tem aí esses serviços. Vamos lá, Marcão. Né, Então, essa parte teórica aí acho que, né, avançou demais, mas a gente segue. ô Maurício, antes de eu continuar, só tem um pessoal que fez umas perguntas aqui no chat. O Nando, Vamos ele lá. perguntou de como fazer o banco de dados, se é só colocar os arquivos na barra do chat GPT ou tem alguma outra forma, como que eu uso como que eu crio esses bancos de dados que você falou? Hoje tem bancos.
Eles têm bancos de dados específicos para vetorizados. Por exemplo, Supabase é um banco de dados específico para isso. Não são aqueles bancos de dados que a gente estava acostumado a trabalhar. Hoje você já tem ferramentas específicas, né, para que elas vetorizam, que quando você salva naquele banco de dados, ele já salva, né, nesse formato vetorizado, específico para inteligência artificial. Então, são bancos de dados específicos, tá? Eu não consigo fazer isso, por exemplo, no Excel ou no Access, né? Que são bancos não vetorizados. Então, tem uma listinha de bancos mais usado hoje, tá, né, tá bastante conhecida, é o Supabase. E os arquivos que ele comenta aqui, que o Fernando comenta de subir no chat, na verdade aí você não constrói o banco de dados, né? Mas você consegue subir o arquivo no chat GPT para poder usar ele como uma forma de ele consultar esse arquivo, te dar relatório, te dar análise sobre esse arquivo, ou até mesmo ler o conteúdo desse arquivo para você trabalhar em cima dele na thread lá, que, como o Maurício falou, a thread é aquela conversa que a gente abre. Então, você consegue usar o arquivo nesse sentido, mas ele não cria. Eu subi o arquivo no ChatGPT, ele não cria esse banco de dados, aí precisa ser ferramentas específicas, certo? Então Isso agora aí. vamos falar de algumas outras ferramentas de AI, né, que vocês podem usar no dia a dia. Vou começar falando um pouco da Gama App. A Gama App, ela é uma plataforma que você consegue usar ela de forma gratuita e tem a versão paga para liberar mais funcionalidades, e ela é uma plataforma de criar apresentações. Então, ela te ajuda a criar apresentações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aqui vocês podem ver que aqui no Gama App, essa é a cara do Gama App, então eu entro aqui e coloco, né? Eu entro no Gama App e ele vai vir aqui com a opção de eu criar a ferramenta com AI. Então, o que que eu quero criar de apresentação com AI? E eu tenho aqui a possibilidade de colar um texto inteiro, então eu posso pegar um conteúdo inteiro e jogar para ele criar a apresentação baseada nisso, ou eu posso gerar através de uma linha ou poucas informações e ele gerar uma apresentação. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Quando eu entro em gerar, eu poderia, um exemplo seria eu jogar algumas informações, então, para que quero fazer uma apresentação de resultados para uma empresa. Então, eu jogo aqui para ele, peço para ele criar uma apresentação de resultados para uma empresa, e coloco aqui alguns resultados que eu tive para ele montar a apresentação. Então, essa seria uma opção de eu jogar algumas informações. Então, quando eu coloco aqui em gerar contorno, ele vai gerar para mim alguns tópicos, né, que são os tópicos principais que ele enxergou aqui do texto que eu coloquei para poder criar essa O- apresentação. o- E aí eu posso fazer alguma alteração. Então, não quero desempenho das vendas, quero trocar o nome, eu posso clicar aqui e alterar. Marcos, desculpa, é que eu estou compartilhando a minha tela. Acho que você tem que compartilhar a sua para o Eu pessoal ver aí. compartilho, acho que você precisa só trocar. A minha está compartilhada também. Está Eu acho que aparecendo, o está pessoal está vendo. aparecendo a minha. Pessoal, vocês estão vendo a tela Ah, tá. do, Tô a vendo do a do Marcos. Marcos? Tá Isso. bom. Tá, agora foi. Show. Acho que você Beleza, parou a desculpa aí. sua dentro. Segue aí. Bom, então aqui, para quem não tinha visto, eu estava nessa tela inicial, que é quando você entra no Gama App. E aí no Gama App você consegue gerar aqui ou colar um texto, ou gerar através de uma linha, ou importar algum arquivo. Eu clico em gerar aqui e eu posso jogar aqui algumas informações de uma empresa. Então peço para ele criar uma apresentação de resultados para uma empresa de varejo que vende roupas e trouxe aqui alguns números, são fictícios esses números, mas só para demonstrar. Então eu aperto em gerar contorno e ele vai trazer aqui alguns pontos principais que ele enxergou dentro dessa apresentação. No modo gratuito, você vai conseguir só fazer 8 cartões, ou seja, 8 slides. Se você tiver o modo pago, você consegue ir um pouco adiante conforme os planos vão avançando. E aqui você escolhe a língua, né? Se eu quiser fazer em português ou qualquer outra língua, eu também consigo gerar em outras línguas. E aqui eu consigo fazer a alteração também no texto, né? Então, posso alterar o texto, adicionar mais um cartão. E aqui nessa parte de configuração, eu posso escolher entre a quantidade de texto que eu quero por cartão. Então, eu quero um texto mais breve, um médio ou detalhado. E aí ele vai mudar o tamanho do texto que tem.
E aqui ele vai gerar, na apresentação, ele já gera algumas imagens que têm a ver com a apresentação, ele vai gerar algumas imagens dentro da apresentação. E aqui eu posso descrever o que eu quero nessas imagens. Ah, eu quero imagens utilizando as cores preta e amarela e que sejam um tom mais sério. Então, eu consigo escrever o que eu quero, o estilo que eu quero nas imagens. E aí ele vai produzir as imagens de acordo com o texto que tem aqui em cima. A hora que eu coloco aqui em continuar, ele vai me dar para escolher alguns modelos dentro os modelos que ele tem. Então, ele tem diversos modelos de cores e fontes. Eu posso escolher um modelo que eu acho interessante e depois eu posso personalizar esse modelo. Aqui no personalizado, ele vai ter um que eu tinha feito de teste de personalização, mas ele só vai aparecer para vocês depois que você escolher primeiro um modelo, aí você personaliza esse modelo e pede para salvar. Mas eu selecionei um modelo, coloco aqui em gerar e ele vai gerar uma apresentação trazendo aqui todo um modelo de apresentação. Ele vai gerar imagem, vai gerar a estrutura. Então, ele gerou aqui uma imagem, resultados da empresa de varejo de roupas. Eu posso tirar isso se eu quiser, para que não fique aqui o meu nome. E aqui ele vai já trazer faturamento total. Então, eu dei muito menos informação e ele foi completando as informações de acordo com o texto criado por inteligência artificial. Então, ele traz aqui 1,2 milhão, faturamento total de empresa no último trimestre, atingiu, demonstrando um crescimento de 15%. Isso era a informação que tinha no texto que eu passei. Essa parte de crescimento sólido, ele criou através da inteligência artificial, que esse resultado positivo indica um desempenho constante. E como vocês estão vendo, eu estou selecionando. Então, eu posso editar essa informação de qualquer forma que eu quiser. Se eu achar que alguma informação ficou diferente do que eu passei, então, só para demonstrar para vocês, ele trouxe aqui o lucro líquido, o EBITDA, e aqui ele já montou um outro formato. Então, ele trouxe vendas nas mesmas lojas, crescimento de 8%, criou uma imagem aqui conforme falado. Aqui ele traz um gráfico para representar a participação das vendas. Então, basicamente, o que ele ajuda a gente? Ele ajuda a formatar uma apresentação e ela ficar com uma carinha de uma apresentação corporativa e não ser só eu joguei as informações ali dentro do PowerPoint sem nenhum layout. Então, ele deixa bonito, ele deixa com um aspecto mais sério. E se você quiser trocar as imagens também, você pode clicar em cima de uma imagem 2 vezes e ele vai abrir aqui para você dar a instrução que você quer mudar. Ah, ele está em inglês. Posso escrever em português? Sim, se você escrever em português, ele vai criar a imagem que for. E aqui ele já puxa o que eu tinha escrito lá atrás de personalização. E aí, se eu colocar gerar, ele vai gerar mais algumas imagens aqui de sugestão para trocar por essa. Não fez nenhuma alteração no texto, mas ele vai trazer aqui uma outra imagem de sugestão ao invés daquela. Ele traz 3, 4 imagens, né? Então, essa aqui tem uma flecha subindo, achei que fica mais legal. E aí eu troco aqui a imagem para fazer. Então, é uma ferramenta que ajuda muito a gente nessa parte de criação. E aí, um outro ponto que tem também, se eu não tenho nenhum conteúdo, mas eu quero criar alguma apresentação para ter a base e depois alterar, eu poderia criar aqui, só cria uma apresentação sobre como passar feedback. Vamos supor que eu quero ensinar o meu time a como passar feedback e eu não tenho muita informação. Então, aqui ele cria os principais tópicos, né? E depois eu vou e estruturo melhor de acordo com o que eu quero. Aí eu coloco o mesmo esquema, né? Eu escolho aqui qual o tema que eu quero e coloco gerar. A diferença do primeiro, eu tinha uma base de conteúdo. Essa eu só escrevi uma linha e ele vai gerar todo o conteúdo da apresentação em poucos segundos, né? Em poucos minutos, talvez. Mas ele gera aqui com imagem, fazendo layouts diferenciados. Então é muito legal usar essa ferramenta. E aí você pode ir fazendo essas alterações. E aqui eu vi que o Fernando perguntou se dá para aplicar um template de PPT, por exemplo, da empresa no Gama. Não, não dá para você pegar e importar esse template, mas, como eu falei, você pode vir aqui e personalizar o template que você escolheu.
Então, eu peguei aqui esse template, que está tudo preto no branco, eu posso pôr personalizar. E aí eu crio um template que é de acordo com a minha marca. Então eu consigo subir aqui as cores da minha marca, eu consigo colocar a cor do corpo, o background que eu quero mudar, as fontes. Então eu vou colocar a fonte que é referente à minha marca. Então você não consegue subir o template, mas você consegue criar um padrão, um modelo que seja todo com a cara da sua empresa e deixar o mais próximo possível com o template que é da sua empresa. E aqui, só para finalizar o Gamma App, a gente parte para a próxima ferramenta. Então, aqui, só para mostrar como ficou, ele criou, né? Por que que o feedback é importante, tipos de feedback, preparando o feedback. Então, ele traz aí, entregando o feedback, ele cria o conteúdo inteiro da apresentação. E os próximos passos aqui no final. E ele construiu todas as imagens e todos os ícones a partir só daquela frase que eu fiz. Então, é uma ferramenta que pode auxiliar muito aí no dia a dia de vocês. E aí, uma outra ferramenta que a gente tem é a Copilot, né? Que ela é uma ferramenta do Excel. Vou compartilhar aqui minha tela já. Ela é uma ferramenta do Excel, então qual que é o critério para eu poder usar essa ferramenta, né? Para eu poder usar essa ferramenta, eu preciso estar no Excel, ter o Office, e para rodar o Copilot, ele pede para o arquivo ele tá na nuvem, ele está no OneDrive. Então, se você tiver o arquivo normal e tentar habilitar o Copilot, às vezes ele não vai, ele vai pedir para você salvar no OneDrive para ele poder fazer um salvamento automático, né? Então, a vantagem aqui, né, do Copilot, ele é um assistente de inteligência artificial para usar no Excel. Então, ele tem desde uma função que eu posso usar, que é para ele criar fórmulas, eu posso pedir para ele resumir aí em tabelas dinâmicas ou gráficos, posso pedir para ele aplicar cores e formatação. Então, aqui eu tenho uma tabela fictícia com o nome de cliente, valor da compra, produto comprado, categoria e data de compra. Então, aqui eu poderia pedir para ele criar cria um gráfico com as categorias mais vendidas e a soma dos valores. E aí ele vai trabalhar aqui e vai criar esse gráfico para eu poder usar. Ele está pensando, está analisando. Em breve ele sai o resultado. Então ele criou aqui o gráfico e a hora que ele concluir eu consigo adicionar aqui na minha planilha. Então, consigo adicionar na planilha e ele vai inserir aqui o gráfico. Então, ele criou o gráfico das categorias e quais são os mais vendidos. Poderia especificar mais, falar, eu quero que você crie um gráfico de pizza e não só um gráfico de barras. Então, essa é uma opção do Copilot. Além disso, o Copilot ele também vai servir para eu criar fórmulas, né? Então, eu tenho aqui, né, um outro exemplo. Eu tenho uma tabela com todos os meus clientes e agora fiz um evento, e quero saber quem dos meus clientes que participou nesse evento. Então, eu colo aqui numa outra planilha os meus clientes que participaram desse evento e na planilha 1 eu tenho aqui toda a base dos meus clientes. Eu crio aqui, coloco o evento e aí eu posso pedir aqui para ele crie, crie uma fórmula para pesquisar as pessoas que participaram do evento. Aí é importante eu usar, né? Em vez de eu escrever só assim, é importante eu usar as denominações que estão na planilha para ele entender do que eu estou falando. Então, em vez de só escrever cria uma forma para pesquisar as pessoas, eu vou começar a falar a linguagem da minha planilha. Então, as pessoas estão na coluna cliente. Então, eu vou colocar aqui que elas estão na coluna cliente para ele saber. Então, cria uma fórmula para pesquisar os clientes que participaram, que estão na planilha 1 e participaram do evento e estão na planilha 2. Então, essa planilha 1 e planilha 2 é só os nomes das abas. Se eu tivesse colocado aqui um outro nome nessa aba e um outro nome, eu poderia usar nesse formato. Aí eu coloco aqui e peço para ele criar
essa forma. E aí ele vai criar uma fórmula, provavelmente um PROC-V ou um PROC-X, que são fórmulas de que a gente usa normalmente para procurar. Ele fez de uma outra forma, ele criou um filtro para filtrar aqui a parte, aí eu posso só jogar essa planilha aqui, essa fórmula aqui. Opa, e ele não funcionou. Deixa eu especificar um pouco mais. E aí, o que é importante, né? Já aproveitando este erro que ele deu. O importante é que, quando ele dá um erro, eu posso conversar com ele como se fosse uma pessoa que eu estou passando alguma tarefa para fazer e pedir para ele corrigir. Então, vou especificar um pouco mais para ele ficar um pouco, entender um pouco melhor. Tem uma base de clientes, cria uma forma, tem uma base de clientes na planilha 1 e na planilha 2 tem os participantes de um evento. Gostaria de colocar uma coluna na planilha 1 falando se a pessoa, se o cliente, né? Se o cliente participou ou não do evento que está na planilha 2. E aí você vai conversando e pedindo para ele ir atualizando e melhorando a fórmula até funcionar. Mas ele facilita. Agora ele deu um PROC-X justamente para buscar as informações. Então, ele põe aqui um PROC-X que eu consigo buscar aqui as informações. Ele deu um erro aqui na forma, mas aí eu vou conversando com ele até chegar aqui no resultado ideal. Deixa eu só ver se ele puxou aqui o certinho. E aí eu vou conversando até ele funcionar certinho. Posso colocar aqui não funcionou e deu erro de valor para ele e justamente me ajudando a trazer a fórmula mais que funcione de uma forma ideal. Agora ele trouxe certinho, pedi para ele, falei que não funcionou, ele corrigiu a fórmula e aí trouxe aqui certinho quem participou e quem não participou do evento. Então eu tenho sim e não. Então o importante a entender é que justamente com a IA, com esse Copilot, você consegue ir conversando com ele e não preciso saber mais as fórmulas, né? Eu não preciso, se eu tenho dúvidas, se eu tenho dificuldade nessas fórmulas, eu consigo usar o Copilot para me ajudar a criar. Então, eu tive aqui as dificuldades, eu vi que algumas pessoas sugeriram aqui o que eu podia fazer, eu pedi para o Copilot e ele mesmo corrigiu a fórmula. Então, esse é o importante de a gente começar a usar mais as ferramentas de inteligência artificial. Além disso, eu posso pedir para ele aplicar cores e formatações. Então, eu quero que coloque todas as células em vermelho que estão acima de 100 mil reais. Então, eu posso pedir para ele resumir também usando tabelas dinâmicas ou gráfico. Então, tem diversas funcionalidades que eu consigo usar aqui com o Copilot, certo? Indo agora para a próxima, só um ponto aqui, só que perguntaram aqui também. Perguntaram se lá no Gama App você consegue exportar, baixar o arquivo e depois mudar o template no PPT. Você consegue baixar o arquivo, sim, é possível. Então, quando você está lá dentro do Gama App,
você consegue baixar o arquivo e criar e baixar e depois fazer alterações que for preciso. A única coisa é que quando você baixar, ele vai vir com a formatação dele no slide mestre. Então, para você conseguir editar, você precisa editar o slide mestre, mas é possível você fazer as alterações e aplicar o slide, o template da sua empresa. E agora, falando de outras ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para criar imagens. Então, a gente tem o Midjourney, a gente tem o Canva, o Dali, e a gente tem o Sora, que também não é de imagem especificamente, mas ele é de vídeo. Então, você pode usar essas ferramentas para criar imagens, né? Eu vou mostrar aqui o Midjourney, como ele funciona, né? E aí, para você criar imagens, é basicamente você acessa o Midjourney, né? Vai precisar criar uma conta. Ele também é freemium, ele te libera um pouco o gratuito e depois vai para o pago. E aí você consegue criar imagens passando aqui. Então, vamos supor que eu quero criar uma imagem de pessoas dentro de um escritório. Então, eu coloco... Opa, crio uma imagem com pessoas diversas em um escritório trabalhando no computador. E aí eu posso subir a imagem aqui e eu posso pedir para ele criar e ele vai criar aqui algumas imagens, 4 imagens de sugestão conforme o que eu escrevi. E aí, um ponto importante, né? Quanto mais específico eu for, mais ele vai me trazer mais próximo do que eu quero, né? Então, vai depender aí do que eu for escrevendo. E ele traz 4 sugestões diferenciadas para criar aqui as imagens. Esse é o Midjourney, ele é relativamente simples, né? Então eu escrevo o que eu quero e aí quanto mais específico eu for criando, então ele também tem aqui uns filtros, né, que eu posso colocar de eu quero uma imagem mais estilizada, que seja mais diferente do que eu escrever, eu quero que siga mais a risca. Então ele tem alguns pontos aqui que você consegue personalizar, eu quero imagem quadrada, eu quero imagem de forma de retrato, eu quero uma imagem na horizontal, então consigo usar aqui alguns formatos para direcionar também um pouco mais, é o que eu falei, quanto mais direcionado for, melhor vai ficar para você trabalhar. E aí, além dessa ferramenta, a gente também tem a ferramenta que é o Canva, né? Então, o Canva ele é uma ferramenta que ele também é possível criar imagens, mas eu também posso usar ele para criar posts, né? Ele é uma ferramenta de edição de post. Então, qual que é a vantagem do Canva? O Canva, ele já tem, e ele também funciona de forma gratuita e paga, né? Então, eu vou ter algumas coisas um pouco restritas, depois eu consigo ampliar para ficar maior, para ter mais acesso a mais informações. E aqui a vantagem do Canvas é que eu posso procurar por modelos prontos e só fazer pequenas alterações, só colocar nas cores da minha marca, só ajeitar. Então, por exemplo, se eu quero criar, eu preciso criar um post de vaga, né? Então eu venho aqui, vaga de emprego. E aí ele vai aparecer aqui alguns modelos de post já pronto para eu poder divulgar. Então ele tem aqui um modelo, né? Tem alguns modelos que vão aparecer em inglês, porque ele já traduz, mas tem aqui, por exemplo, quero contratar um vendedor. Ele já aparece aqui uma estrutura de post para eu fazer de contratar vendedor. Isso eu posso usar da forma que veio, não, mas eu não quero contratar um vendedor, quero contratar um analista de marketing. Eu posso selecionar esse template e fazer a alteração nesse template de acordo com o que eu quiser. Então, eu consigo alterar todos os textos. Então, eu quero contratar um analista em vez de um vendedor. Eu consigo alterar também. E não só isso, o Canva, ele também tem uma ferramenta de criação de imagem, que ele chama aqui de mídia mágica. Então, eu também posso pedir para ele criar imagens aqui para mim, elementos gráficos ou até vídeos, ele cria
alguns vídeos, então é possível usar nesse sentido. E além disso, o Canva possibilita também, quando eu clico aqui numa imagem, né? Então selecionei aqui a imagem da moça para eu editar, e eu tenho algumas opções de edição dessa imagem, seja de cores, né, que é o mais básico, como eu também posso apagar, ele dá uma opção para eu apagar alguma parte aqui da imagem que eu queira, ou até mesmo eu posso fazer alguma substituição da imagem que eu queira. Então, eu poderia selecionar aqui a camiseta, a camisa da moça e pedir para ela trocar por uma camiseta. Ele vai trazer quatro opções, às vezes ele funciona melhor, às vezes ele dá algumas atrapalhadas em questões de mão, de braço, mas eu posso troque a camisa por camiseta e aí eu ponho aqui para gerar e ele vai gerar quatro opções de a pessoa com a camiseta em vez de uma camisa. Vamos supor que eu quero contratar uma pessoa, mas eu não quero que a imagem que vai junto no post seja de uma camisa social, porque é mais descontraído no meu escritório, no meu trabalho. Então ele surge aqui, ó, quatro opções que eu poderia substituir de camiseta. Ele dá, o que eu falei, um pouquinho a mão, né? Ele tem um pouco de dificuldade com mãos e braços, mas a gente consegue aqui utilizar essa imagem para ir no post sem nenhum problema, até porque ele está escondido aqui atrás. Então eu tirei aquela camisa social e transformei numa camiseta. Então o Canva ele tem aí diversas opções que você consegue trabalhar dentro dele para fazer para usar aí o lado de imagens e vídeos. E tem também o próprio Chat GPT, que você consegue também criar imagens através, igual o Midjourney, você consegue criar prompts e ele vai criar imagem no Dali, que é uma ferramenta de criação de imagem também de, de inteligência artificial. Aí teve, a Silvia perguntou aqui qual é a melhor para criar a logomarca. O Canva ele tem uma funcionalidade de criação de logomarca que dá para usar, que é um pouco interessante, mas é meio complicado para criar logomarca por inteligência artificial, porque é melhor você criar o ícone. Então, eu deixo eu pensar aqui num ícone que vai ter junto à minha marca, mas a logo inteira é um pouquinho mais delicado. Mas tem as ferramentas, tem o Canva, ele cria a logomarca de forma inteira. Você cria lá o nome, vai fazer uma mini descrição do que é a sua marca e ele vai criar a logomarca. Ou também existem algumas outras ferramentas, não vou lembrar o nome, mas depois a gente manda no grupo de WhatsApp a, essas outras ferramentas de criação de logo. O próprio E aqui também. O Chat GPT também cria as logomarcas interessantes ali. A inteligência artificial é teste, né? A gente nunca tem aí nos primeiros resultados, nunca são 100% satisfatórios. É aquilo que o Marcos falou, você tem que adaptar o prompt, né? Aí fez uma cor, você manda mudar a cor, manda fazer minimalista, manda botar mais detalhe. Então, é sempre, né, você trabalhando em cima do prompt. O pessoal está dando umas dicas aqui né, de algumas outras aqui. É, aí já pegando deixa eu compartilhar agora a minha aqui, Marcos. Pode ir. Né, aí falando dos agentes inteligentes já, né, que eu acho que isso aqui que realmente é né, o que vai mudar a forma como a gente trabalha hoje nas empresas. Os agentes inteligentes, eles, né, a gente está acostumado com. A gente começou lá com o chatbot. Né? O chatbot é um assistente que ele não chama de assistente, mas ele responde perguntas baseado numa estrutura de se ele perguntar isso, eu digo aquilo, se ele perguntar. Então, o chatbot ele não tinha uma inteligência por trás, ele tinha ali né, um caminho que ele seguiria, né? Digite 3, digite 4 e por aí vai.
depois veio, né, os chats inteligentes, né, os chats inteligentes como esse que a gente está falando aqui do GPT, que você consegue conversar com ele sobre filosofia, né, são chats inteligentes, ele consegue acessar a internet. Eu perguntei ali qual a temperatura hoje, ele foi lá na internet para saber qual a temperatura. E os agentes inteligentes. Os agentes inteligentes, eles são mais avançados que um chat, porque eles tomam decisão. Então, um chat inteligente, no chat GPT, ele não toma decisão e nem se conecta com ferramenta externa, né, que não seja busca na internet. O agente inteligente, ele se conecta com bancos de dados e ferramentas externas para atingir algum objetivo. Então, ele, né, tá aqui, o agente aqui no meio, ele pode se conectar com um monte de ferramenta. Então, se eu vou fazer análise financeira, tributária, alguma coisa, eu posso conectar o meu chat GPT, vamos dizer assim, né? Eu posso dar para ele ferramentas de matemática financeira que ele não tem hoje, né? Se você, né, pedir cálculos complexos de matemática financeira, ele não vai fazer. Mas se eu tiver um agente de IA conectado, aí eu consigo conectar o meu chat GPT ou o meu Gemini numa ferramenta de matemática financeira, ou numa ferramenta de análise estatística, ou numa ferramenta de criação de imagens. Então, eu consigo dar ferramentas para o meu agente para ele trabalhar. Ele tem uma memória maior do que um chat, né, do que uma thread que a gente falou, então ele consegue acumular mais informação no banco de dados. E ele consegue se conectar com outros agentes. Então, eu posso ter um agente de inteligência, por exemplo, que faz a parte de atendimento ao cliente na minha empresa, e ele está conectado com outro agente que dá suporte técnico, né, no dia a dia. Então, quando ele recebe o primeiro atendimento, o meu próprio agente inteligente, ele faz a triagem e fala: o seu problema é um problema técnico, vou te passar para um agente de inteligência técnico. Ah, não, o seu problema é comercial, você está no pré-venda, você quer estar com informação de produtos, eu vou te passar para o agente que cuida das vendas online. Então, é impressionante o poder que um agente inteligente tem dentro de uma empresa. E esses agentes eles podem se conectar com o ambiente também, né? Então ele pode saber o que está acontecendo fora. Como ele é, né, tem a capacidade, né, de visão, de ver e identificar imagens, identificar vídeos, ele consegue se conectar também e saber se está sol, saber se está calor, saber, né, se tem alguém atravessando a rua. É o que acontece com os carros dirigidos, por exemplo, os carros dirigidos por inteligência artificial. Então você tem aí, né, uma questão dele entender o ambiente e com isso, né, tomar determinadas ações. Se ele vai parar, se ele vai acelerar. Então, os agentes inteligentes eles têm aí né, eles têm funções, né, que você se conecta através de né, através de outros ferramentas, ambientes, para poder atingir um objetivo. E aí, a gente pode usar agente inteligente para várias coisas, para vender, atender, tirar dúvida, pré e pós-venda, auxiliar no onboard de colaboradores. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz. Geração de lead, verificar né, se um lead é um potencial, o lead entrou lá para a área comercial, aquele lead é bom, tem potencial, não tem, fazer análise de dados, tomar decisão, enfim, a gente tem aí um potencial imenso de usar os agentes inteligentes dentro do nosso dia a dia, né? Nós, como líderes, a gente pode ir criando agente inteligente. Por exemplo, eu criei um agente inteligente para mim. é, eu tenho um, eu criei um agentezinho inteligente que ele faz o seguinte: é, em um WhatsApp, às vezes eu estou em reunião, eu não posso ouvir áudio. E o contrário, às vezes eu estou dirigindo e não posso escrever. Então eu criei um agente inteligente que ele está conectado. Ele é um número de WhatsApp que eu automatizei lá, criei por trás. Então, quando alguém manda, por exemplo, um chat, um áudio muito longo, né? Tem algumas pessoas que mandam áudios longos, eu encaminho esse áudio para esse número, que é o meu agente. Esse número já lê aquilo, transcreve, resume e me responde em áudio, né, resumindo aquilo. Ou se eu estou num grupo de WhatsApp, por exemplo, que tem muita informação ali,
eu participo de vários grupos, né, de WhatsApp para trocar informação. Eu peço para ele, às vezes não dá, eu entro lá, tem 170 mensagens não lidas. Eu jogo para o meu agente vai lá e resume o que foi mais importante discutido no dia ou na semana naquele grupo. Então, só estou dando um exemplo pessoal meu que eu uso, né, de um agente inteligente. É, vou mostrar aqui um exemplo que eu separei aqui. A gente consegue configurar os agentes dentro de uma área da OpenAI chamada a platform.openai.com. A gente vai compartilhar todos esses links depois. Então, aqui eu tenho, né, uma área chamada aqui Playground dentro da OpenAI. E aqui em Playground eu tenho aqui, né, uma área chamada Assistants. Aí ali em Assistants eu tenho vários assistants já pré-cadastrados que eu fui criando, né? Assistente de microlearning, consultor de e-commerce, assistente de onboarding. Então esse assistente de onboarding, por exemplo, eu criei aqui e aí eu vou primeiro dar as instruções para ele, tá? Então estou dizendo para ele ali, você é um especialista em recursos humanos de uma empresa que não existe, né? Horizonte Digital Investimentos. E aí eu vou dar para vou dizer para esse agente que ele tem que usar, deixa eu, antes disso, eu tenho aqui uma área chamada File Search aqui. Primeiro eu vou escolher o modelo que eu quero, né? Se é o GPT-4, o GPT-4 Mini, ele é um modelo mais barato, é um modelo também muito poderoso da OpenAI, mas ele é um modelo que ele consome menos token, então ele acaba sendo mais barato. E eu tenho aqui uma área chamada File Search. Nessa File Search é aqui que eu vou fazer o ajuste fino, fine tuning, né, desse agente. Então, eu vou subir aqui o arquivo que eu separei. Eu já criei aqui um arquivo. Deixa eu pegar esse arquivo aqui, que é esse arquivo que eu vou mostrar para vocês aqui. É simples, tá? Então, eu peguei um arquivo aqui que fala sobre a empresa Horizonte Digital Investimentos. É um arquivo em Word. Eu botei esses códigos aqui, né, para ele saber que isso aqui é um tópico. Então, o propósito da empresa, a missão, os valores da empresa. Essa empresa tem filiais no Brasil, então essa empresa aqui fictícia tem algumas filiais. O programa de benefício da empresa, vale refeição, vale transporte, convênio e por aí vai. Aqui eu botei também a política de bolsa de estudo, solicitação de férias, ou seja, o onboard de um colaborador que, né, as perguntas que todo colaborador faz quando entra numa empresa, de quanto é o vale-refeição, se ele tem day off, o dress code, como é que ele pode ir vestido para a empresa. Então, e um quadro de colaboradores fictício também que eu criei aqui, né, com o nome das pessoas, o cargo, a área, o telefone, o e-mail e qual unidade ela está. Então, eu peguei esse arquivo aqui e vou subir esse arquivo no para o meu assistente aqui, né? Vou adicionar um arquivo aqui, né? Então vou procurar aqui o arquivo. Deixa eu ver aqui. Está aqui em arquivos. Esse aqui. Então, quando eu estou enviando esse arquivo, ele está fazendo tudo aquilo que eu expliquei lá. Ele está criando os chunks, dos chunks ele está fazendo o embedding e criando isso numa base vetorizada, né? Uma vector store, tanto que ele aqui embaixo você né, tá escrito a vector store. Tá? Eu tenho umas opções avançadas aqui que eu consigo até definir o tamanho do chunk, enquanto ele vai, né, cortar. Quanto maior for esses chunks, né, ele vai ser mais específico, né, mas também ele pode ser que ele me traga resultados, né, eu preciso ter com arquivos curtos isso aqui não funcionaria. Para eu aumentar o tamanho do chunk, eu teria que ter aí né, uma base muito grande está subindo. Aqui eu estou subindo um arquivo pequeno, 21K, né? Então, subir esse arquivo aqui, ele vai
vetorizar, criar minha base vetorizada aqui desse assistente. Então, eu tenho aqui o assistente de onboard. Aí eu disse as instruções dele. Você é um especialista em recursos humanos. Agora, eu tenho que dizer para ele que ele vai, né? Então, eu vou digitar aqui. Eu vou digitar alguma coisa. Quais são os benefícios da empresa? E aí, ele está me dizendo aqui, né, que ele não consegue tal, tal, tal. Aí eu tenho que, aqui no meu sistema, eu vou dizer para ele, né, que ele tem que utilizar o arquivo que está na sua base de conhecimento, né? Então, utilize o arquivo onboard que está na sua base de conhecimento. Aí eu vou dizer para ele também, antes de tudo, quando ele começar uma conversa, deixa eu abrir esse prompt aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Quando ele começar, perguntar em qual unidade da empresa o colaborador vai trabalhar, antes dele responder. E aí eu quero também, né, como é um colaborador que está começando na empresa, eu quero que ele seja simpático. Seja simpático direto e utilize emoticons, né, para deixar a conversa mais amigável. Então, vou salvar aqui e vou perguntar de novo aqui. Quais são os benefícios? Então ele já foi, agora a resposta dele está sendo diferente aqui, ó. Ele foi lá na minha base de dados. Primeiro ele respondeu: olha, não consigo acessar. Aí depois ele foi lá na minha base de dados, claro, mas primeiro em qual unidade da empresa você vai trabalhar? Então vou colocar aqui na unidade São Paulo. Então estou dizendo para ele que eu vou trabalhar em São Paulo. E aí ele já me trouxe os benefícios, né, da digital. Na unidade São Paulo da Horizonte Digital, os colaboradores têm acesso a uma gama de benefícios. Aqui estão alguns deles. É, eu posso perguntar assim: posso usar boné e camiseta? Na unidade, geralmente permite, especialmente dias de trabalho. No entanto, é sempre bom verificar se há eventos específicos. Se precisar de mais informações, é só perguntar. Eu posso perguntar assim: quem é o responsável pelo marketing? Gerente de marketing. Quem é? Ah, ele está limitando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o. Porque eu subi aqui, o que que pode estar acontecendo? Como eu subi o arquivo com uma tabela em Word, pode ser que na hora de vetorizar ali ele não. O ideal é a gente sempre subir o arquivo num formato de texto corrido ou num formato chamado JSON também, tá? Eu subi isso aqui no Word. Agora deixa eu ver outras perguntas aqui que a gente possa fazer. Qual o valor do meu VR? Ah, tá. Temperatura. Deixa eu reduzir a temperatura aqui. Lembra que a temperatura é o que ele.
Tem que fazer alguns outros testes aqui. Deixa eu baixar mais a temperatura aqui. Então, o formato aqui, esse formato aqui não ficou, em Word não ficou tão exato, mas o ideal é que quando a gente vai treinar um agente de inteligente, que a gente tenha que fazer isso de uma forma, com um arquivo mais estruturado, né? Um Word nem sempre é a melhor forma da gente criar isso. Mas é mais para mostrar para vocês aqui. Então, eu posso ter vários agentes aqui, assistentes. Eu tenho um assistente aqui, por exemplo, de um vendedor para a indústria farma, né? Então, se eu mudar aqui para o vendedor da indústria farma, agora ele já vai me responder. Deixa eu limpar isso aqui. Então, eu vou pegar agora que produto posso usar para carrapatos. Então, ele vai me puxar essa resposta aqui, ó, esse produto aqui, Insemax, Duplatac, são produtos específicos dessa indústria farmacêutica. Ele não está mostrando dos meus concorrentes, né? Então, eu treinei ele para só dar a resposta dos produtos que eu vendo na minha empresa, tá? Então, esses aqui são produtos, e aí ele já dá um modo de aplicação e tudo isso. Então, eu treinei esse, né, esse bot aqui, ó, ele está aqui, ó, Vector Store, tá vendo aqui essa Vector Store dele, né, de saúde animal. Então eu treinei ele especificamente com os produtos de uma empresa para ele só responder os produtos dessa empresa. É basicamente isso, mostrando assim de uma forma bem rápida como a gente pode usar né, os assistants. Então, esse assistant, eu posso plugar ele agora no meu WhatsApp, né, num número de WhatsApp, e aí ele pode fazer responder todas essas perguntas sobre onboard da empresa, sobre produtos, lógico, cada um, né, cada assistant vai ser plugado num número diferente de WhatsApp, e aí ele pode responder, eu vou ter números de WhatsApp com assistentes específicos realizando aquelas tarefas, né, dentro do banco de dados que eu vetorizei para esse assistant. Bom, acho que a gente está com o tempo bem estourado. Mas por último aqui eu queria falar da anatomia do prompt, né, que o prompt é essa pergunta né, que a gente manda para o GPT. Acho que a gente para o GPT, né, para a inteligência artificial. Acho que depois a ideia é a gente fazer, né, outras masterclasses como essa, né, com práticas de outras ferramentas. Então, né, quem quiser, a gente vai soltando isso aos poucos aí no grupo e a gente vai gravar vídeos mais curtos também com outras ferramentas. Então, quem não está no grupo ainda da Masterclass, entra lá no grupo, tá? É, então, só finalizando, a anatomia do prompt é o que eu vou dizer para o prompt antes né, para ser mais específico. Então, quando eu for escrever um prompt, é importante eu dizer aí a que persona, ou seja, que personalidade ou que papel ele deve assumir. Porque quando eu digo para ele, por exemplo, você é um gestor de recursos humanos da empresa, ele já vai agir, né, lá naqueles trilhões de dados que ele foi treinado, ele já vai agir mais especificamente como um gestor de dados, um gestor de RH. E eu preciso detalhar e contextualizar também. Então, eu vou falar, você é um gestor de RH de uma empresa e uma empresa da área financeira e você é especializado em recrutamento e seleção, ou você é especializado em treinamento.
e eu posso usar delimitadores, né? Então, tem dois tipos de delimitadores. Eu posso usar triplo aspas, eu posso usar, por exemplo, hashtag também, como eu botei naquele arquivo do Word, uma dupla hashtag, e eu posso usar esse delimitador aqui, mais usado em código de programação, que é o início e quando começa, entre, né, aqui o sinal aqui de maior e menor, e barra início para terminar. E aqui no meio eu coloco o que, que vai ter, né, naquele para delimitar. Então, se, por exemplo, eu estou falando ali que o título do artigo aí eu coloco lá, e onde está início eu escrevo título do artigo, aí depois ponho o título e no final barra título do artigo. Então a IA vai saber onde começa e onde termina determinado bloco de texto. E eu posso dar exemplos de formato de saída também. Eu posso dizer para ele se eu quero que ele coloque em bullet points, se eu quero que ele dê o formato de saída num arquivo JavaScript, num JSON, num CSV. Então, eu posso dizer e dar exemplos para ele como eu quero que ele me retorne os resultados daquele prompt. E ainda muito importante especificar o tamanho da resposta, né? Então, eu posso dizer para ele, olha, eu quero no máximo 300 palavras, né? Eu quero no máximo, eu vou fazer um post né, para o Instagram ou né, pro LinkedIn, eu posso especificar que eu quero tamanho máximo de 150, 200, 300 palavras para ele não ficar, né, muito longo. Tem alguns links úteis também aqui que a gente vai deixar no material para vocês, tá? Esse portal aqui, eu acho que vale a pena aqui, antes de finalizar, mostrar esse portal. É um portal que eu assino aqui, né, eu fico bastante ligado nele, que mostra muita novidade, que é esse aqui. There's an AI for that. There's an AI for that é um portal que só mostra é, né, inteligências artificiais de vários. Né? Então, aqui tem 28.638 ferramentas de inteligência artificial para 15.831 tarefas. Então, tem muita coisa aqui. Eu posso buscar, por exemplo, por trabalhos. Então, eu vejo aqui, ó, eu quero saber quais são as ferramentas. Isso aqui é o. é, é, eu posso ver aqui, por exemplo, CEO, né? Então, quero ver aqui ferramentas de inteligência artificiais para CEOs. Né? Então, ele tem aqui as tarefas, gerenciamento de times, performance, ideia de startup, pitch deck, um monte de ferramentas específicas para CEO, né, que a gente pode usar, algumas pagas, outras gratuitas, tem um filtro aqui em cima, pode vir aqui filtrar, as que são gratuitas, tá? Então, ele né, vai mostrando aí né, o que a gente. Então, esse site aqui é muito legal. There's an AI for that. E, é, e acho que é isso, tá? Então, finalizando aqui, né, falando, né, não esqueçam aqui a Líderes AI, se vocês têm alguma demanda na empresa de vocês sobre treinamento corporativo na área de digital e de inteligência artificial, vocês têm alguma demanda com relação a desenvolvimento de assistentes, fluxos e automatização, procure a gente, chama a gente no privado ali, que a gente vai ter o maior prazer em poder trabalhar com vocês, assim como a gente, né, já trabalhou com diversas outras empresas aí no mercado. Tá aí o contato, Maurício e Marcos, tá? Não sei se o Marcos quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que a gente estourou Não, bastante o tempo, né? acho que é isso, né? Agradecer aí o pessoal por todo esse tempo que eles ficaram aí com a gente. A gente estourou realmente um pouquinho o tempo, né? Bastante, como o Maurício falou. Era a previsão de 1 hora e pouquinho, a gente acabou fazendo quase 2 horas, mas é porque a gente queria entregar o melhor conteúdo aí para vocês, trazendo um conteúdo que acrescente no dia a dia de vocês, que vocês consigam aplicar isso na prática, né? Esse era o nosso objetivo. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí às nossas redes sociais da Líderes, aos nossos conteúdos que a gente vai soltar nas redes sociais. Então, a gravação
vai estar disponível depois algumas partes dela e a gravação também a gente vai comunicando no grupo do WhatsApp. Então, quem não entrou, o link está aqui no chat do grupo para entrar e acompanhar as nossas redes sociais também para ficar atento aos novos cursos que a gente for dar e desenvolvendo aí inteligência artificial, liderança, marketing digital. Então, tem muita coisa boa aí por vir. Siga a gente aí nas redes sociais. Muito bem. Obrigado, pessoal. Bom final de tarde para vocês e nos vemos em breve aí.